Janela aberta para o Oriente do Alto. A explicação de textos da Escritura Sagrada. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Evangelho de Lucas, capítulo 4 e versículo 20. Neste texto se apresenta apenas um facto natural que tinha que seguir a anterior leitura do profeta Isaías. Mas como em todas as ações do Senhor, sempre se oculta um facto espiritual, ou aliás, muito íntimo, também este foi motivado por uma ocorrência aparentemente natural. Baseado nisto, oculta este um critério insufismável, pelo qual se evidencia a plena divindade do Cristo, como também em todas as suas atitudes para todas as épocas e eternidades. Jesus, portanto, se encontrava de pé, lendo na sinagoga. O que quer dizer isto? A sinagoga é o mundo. O Senhor que lê de pé algo do profeta significa que ele sempre está vigilante e transmite ao mundo todas as relações e segredos do seu verbo não aberta, mas ocultamente, em sentido natural, pois o profeta aponta algo oculto dentro do plano natural, mas o Senhor demonstra que todos esses factos ocultos só se encontram revelados e realizados nele próprio. Após o Senhor ter lido o texto, ele enrolou a escritura e a entregou ao servente. Ele mesmo sentou-se e os olhos e ouvidos de todos estavam dirigidos a ele. Qual a significação disto? O que significa o Senhor enrolou a escritura? Quer dizer que ele tranca, fecha para a posteridade o sentido espiritual da palavra. Em seguida, entrega a escritura ao servo da sinagoga, quer dizer, ele passa a sabedoria oculta àquele que trabalha em seu templo, que para o futuro representa o coração do homem. Passado isto, o Senhor descansa e todos os olhos e ouvidos são dirigidos a ele. Esse ato relata e interpreta o estado desde a sua ascensão até à época do mundo atual, em que o Senhor repousa para o mundo exterior como se fosse após uma realização. Muitos olhos e ouvidos são dirigidos a ele, mas ele silencia e não se deixa observar em sua função física e sim repousa em sua santidade, visto apenas com olhos da fé, pois os homens lhe dirigem apenas olhos e ouvidos, ou seja, a curiosidade, mas não o seu coração. Todavia, o Senhor ainda fala algumas palavras dizendo: agora se cumpriu perante vossos olhos o que foi dito pelo profeta. O mesmo ocorre convosco. Após longo repouso, o meu espírito também sobreveio a vós, que o procurastes, e vos apresenta o livro revelado que também os servos, em todos os tempos, guardaram ocultamente em seus aposentos. Esses servos são idênticos em sentido natural àquele que recebeu o livro selado. Isto se refere aos sacerdotes que existem nas mais diversas igrejas. Estes não recebem o livro revelado enquanto perduram como servos da sinagoga. Todo aquele, porém, que é justo, servo
na verdadeira e nova sinagoga do seu coração, também recebe no início o livro fechado e não revelado, tornando-se ele um fiel servo desse templo, varrendo e limpando e considerando o livro santo. O Senhor se aproxima, senta-se nesta sinagoga, onde então se estabelece calma e paz. E se lá, de todas as partes do coração, olhos e ouvidos são dirigidos ao Senhor, ele também dirá: agora o Espírito do Senhor veio sobre ti, e a Escritura Sagrada se encontra revelada e realizada em tua sinagoga viva. Eis o sentido claro deste texto tão simples. Pode a pessoa cuidar e pesquisar como quiser para desvendar este livro. Poderá indagar de todas as criaturas, de todos os espíritos e anjos, sem que algo realize, pois eu somente sou a porta. De que adianta o homem perguntar: terei eu uma vida eterna dentro de mim? E em seguida recebe a resposta: a vida eterna é um enigma, é uma dúvida para mim. Nada possuo da mesma, senão o desejo ardente de adquiri-la. Quem poderia se satisfazer com este consolo? Não é ele idêntico àquele filósofo que se conformou dizendo: se existe de facto uma vida do meu eu pensante após a morte, eu lucro. E se não houver, eu também lucro, pois pelo não ser, o lucro é o mesmo. Mas eu pergunto: quem poderia se satisfazer com este consolo, conhecendo o valor da vida? Pode-lhe ser indiferente ser ou não ser? Como pode um homem que existe elogiar o não ser, porquanto é impossível que ele conheça o estado do não ser? Julgais que no meu eterno ser há a possibilidade de uma destruição ou talvez um lugar onde existisse o nada? O mundo natural já vos demonstra, à medida que a vossa visão penetra nas profundezas da minha criação, o contrassenso radical de um lugarzinho onde exista o nada. Pois lá vereis corpos celestes e o espaço infinito, porém preenchido com o éter luminoso e com as forças criadoras que se cruzam partindo de mim. Pergunto: isto nada é? Desnecessário se torna prosseguir nesta explicação para vos demonstrar a tolice de tal frase. Todavia, acrescentarei um texto verdadeiro pelo qual qualquer um poderá pesquisar se o nada existe e digo: voa com os teus pensamentos pelos espaços do infinito. Se lá encontrares um ponto no qual o teu pensamento não pode penetrar, poderás procurar o nada. Mas poderás também estar certo que jamais esse trabalho te será proveitoso. Onde o pensamento consegue chegar, lá existe o ser. Dizei-me onde está o local no qual o pensamento não chega. Eu não o conheço, muito menos um sábio do mundo. Por isto, deixai de pesquisar inutilmente, procurando experiências tolas, pois jamais vos trarão bons frutos. Não dificulteis o vosso caminho inutilmente, que poderia ser tão fácil, pois cada qual poderá chegar a mim, onde encontrará em plenitude o que jamais encontrará por outros caminhos em eternidades, pois eu sou a porta para sempre. Amém. Com este capítulo, terminamos as leituras de excertos da obra
explicações de textos da Escritura Sagrada, revelada pelo Senhor ao profeta Jacob Lorber durante os anos de 1843 e 1844.